E agora, estamos com som? Voltamos? Enfim, hein? Se eu não olho aqui, ia ser mais 5 minutos de fala. Vocês perderam uma das apresentações mais fantásticas da minha vida. Eu estava elaborando um raciocínio aqui. Uma pena que isso se perdeu para o mundo. Então, vamos de novo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas aqui no ar. E para mim não estava aparecendo que estava sem som, acredita? Eu estava tudo funcionando aqui para mim, todas as luzinhas assim, acesas e tudo mais. Ainda bem que me avisaram por aqui, senão a gente ia fazer um programa. Já pensou? 1 hora de programa, o convidado chegando, todo mundo falando, e a gente não fizer essas coisas que a tecnologia nos coloca. Gente, o nosso assunto hoje é sobre China, Brasil e o processo de soberania tão importante que o presidente Lula vem trazendo à tona. Quero trazer alguns dados para vocês que pouca gente está falando e vamos receber aqui uma pessoa que é especialista nisso, tem estudado o desenvolvimento brasileiro, indiano, chinês, basicamente dentro dos BRICS, e a gente vai conversar com ele sobre essas questões efetivas de desenvolvimento. Será que a gente consegue fazer um processo semelhante àquele que a China fez desde os anos 70 e 80? A China também, se você pegar lá nos anos 70, ela tem um nível de desenvolvimento industrial menor do que o Brasil nos anos 70. A gente chegou a vender vacinas para a China lá de poliomielite, lá nos anos 80, início dos anos 80, meados dos anos 80, estamos fazendo acordos de troca e venda de vacina para a China. O que aconteceu nesse processo para que a China tenha se tornado a potência que se tornou e a gente continua aqui, né, produzindo soja? Mas a nossa soja tem que ver, uma beleza! Vamos discutir um pouquinho isso aqui agora que o som está funcionando. E antes eu quero pedir, como eu sempre faço, que você nos ajude dentro dos processos digitais aí, a consolidar cada vez mais esse espaço de mídia alternativa. Então eu te peço que você se inscreva nos canais, especialmente nos canais do 247, ajude, faça parte dessa enorme revolução que tem ajudado tanto a democracia brasileira entre 2013 e 2016, foi essencial. A partir de 2016 as coisas começaram a ficar mais complicadas. Esse ecossistema digital se manteve forte até 2018 e depois, durante o período do bolsonarismo e mais especificamente durante o período da pandemia, tornou-se parte da vida de todos nós, com a ajuda, com o auxílio de vocês. Então, por gentileza, te inscreve nos canais, não te esquece de curtir esse conteúdo, não te esquece de compartilhar, porque isso nos ajuda também. E se você puder se tornar membro, a gente agradece demais, como aconteceu aqui com o Jair Amaral se tornando membro, Leonardo Paiva, Marcos L, muito obrigado, Martina Arruda, nova membra, Maria do Socorro Ferreira Osterni, muito obrigado, se tornando membro, Geraldo Lopes Filho, Sara Coelho, Flyer, o nosso querido Rildo. O Rildo era o nome de um centroavante maravilhoso do meu time lá nos anos 90. Um abraço para você, Rildo Lamo. Nossa, maravilha me dá memórias nessa situação. E aqui, Gilson Calisto também, muito obrigado, se tornando um membro com a gente. Se você puder, faça isso também. Se tiver um tempinho, te inscreve ali no canalzinho do Fernando Horta. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Isso nos dá uma felicidade muito grande, porque somos um canal artesanal, diferente desse grande conglomerado de mídia que é o 247. Estamos ali pequenininho ainda, trabalhando um pouquinho, mas ajuda bastante já essa relação com vocês. Já que vocês perderam, né, esses meus primeiros 4 minutos de genialidade pura, né, as pessoas que ouviram certamente estariam embasbacadas com a profundidade dos meus argumentos, mas já que perdemos isso, vamos recepcionar diretamente o nosso convidado. Alguém que já tem aqui uma história nesse espaço, já apareceu algumas vezes, sempre muito bem aplaudido, e agora quero convidar mais uma vez o nosso querido professor Aaron Schneider, professor de História, professor de Relações Internacionais e coordenador do Centro de Estudos da América Latina da Universidade de Denver. O professor Aaron foi uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos a começar a fazer esses estudos sobre o BRICS, estudar desenvolvimento de Brasil, Índia, Rússia, China, todo mundo junto. Aí a gente pergunta para ele, e ele humildemente diz assim, não sou especialista na Índia, também não sou especialista em China, também não sou especialista no Brasil, mas enfim, é uma pessoa que entende todas essas situações com alguma profundidade e ainda, para tornar as coisas mais interessantes aqui, está no olho do furacão.
né, professor Schneider, está nos Estados Unidos enfrentando toda essa confusão de Donald Trump. Pelo que eu sei, o senhor esteve na China um tempo agora, passou algum tempo lá, em viagens de estudo. Deixe lhe perguntar, já lhe saudando e agradecendo demais a sua presença nesse espaço, como foi o retorno para os Estados Unidos, professor? Não lhe incomodaram? Porque aqui no Brasil está todo mundo contando essas histórias, né? Das pessoas que saem dos Estados Unidos para visitar a China, para visitar, de alguma maneira, algum dos países que Trump não gosta, e na volta acaba sendo incomodado, tem seus celulares retidos. Isso aconteceu com o senhor por aí, professor Aaron, ou não? Foi muito tranquilo, eles só mexem com as pessoas, né, que eles sabem que não vão incomodar, e os professores estão fora desse espaço. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fernando. Está me ouvindo bem? Te ouço bem, e essa é uma pergunta essencial, porque nós estávamos eu estava sem som aqui antes, e as pessoas falando aqui, ó, sem áudio, sem áudio. Eu acho que foram 3 minutos de todo mundo gritando, sem áudio! E aí nós trocamos. Pois é. Então, antes que tudo, eu quero agradecer a você por o convite e a oportunidade de compartilhar com você e com seus ouvintes. Sempre é uma aprendizagem para mim. Então, eu agradeço essa oportunidade. De fato, eu voltei da China faz uma semana, 8 dias atrás. Eu não tive nenhum problema com referência a abrir meus aparatos, telefone, mala, etc. Mas eu tenho ouvido isso e tenho ouvido isso de pessoas não francês que chegou no aeroporto e eles começaram a abrir seu telefone e pedir todas as passwords não para entrar e incomodou muito até rejeitar a entrada dele. Também um australiano, um jornalista, que também foi tão agredido no momento e com tantas problemas que não permitiram ele entrar no país. Então, tem esses casos e são sérios. É uma perda para os Estados Unidos. Eu sou professor numa universidade aqui e normalmente no programa de desenvolvimento, mestrado em desenvolvimento, que eu administro, esperamos uns 10 a 15 estudantes internacionais. Este ano temos um que está entrando. Então, é uma perda financeira para a universidade, obviamente, mas uma perda intelectual, que os alunos estão com muita incerteza sobre seus vistos, não sabem se vão pegar ou não, tirar ou não, até o último momento, então muitos estão desistindo. E perder esse número de alunos em numa aula de uns 30, 35 alunos em total, isso é sério, é perder um terço dos alunos no programa que temos. Então, é uma coisa séria para o meu programa de estudos de desenvolvimento e para a universidade como um todo. Tem uma queda muito grande em alunos internacionais. Então, a gente tinha isso aqui, professor, como se fosse uma anedota, mas não, parece que está acontecendo mesmo, né? Que situação. Só fora do nosso assunto, antes da gente entrar no nosso assunto, eu estava lendo um artigo em que uma parte significativa da ciência norte-americana, ou seja, contando todos os canais de ciência, contando lá física, astronomia, química, medicina, mas uma parte significativa era mantida com o pessoal estrangeiro, quer dizer, havia uma captação internacional de cérebros que os Estados Unidos faziam, através de concessão de vistos e tudo mais. Obviamente, um mercado muito mais atraente, porque você acaba recebendo em dólar, né? E eu li um analista dizendo que essa postura de Donald Trump poderia seriamente danificar a própria ciência dos Estados Unidos, o que, de alguma maneira, manteve os Estados Unidos à frente do restante do mundo em todo o século XX. É isso mesmo ou estão exagerando? Eu concordo. Eu não sei as dados estatísticas precisas para dizer quantos professores e investigadores e que porcentagem depende dessas pessoas internacionais, mas o que você disse é que é verdade, que ao mínimo depois da Segunda Guerra, Estados Unidos isso foi uma estratégia
explícita dos Estados Unidos de colher conhecimento internacional para melhorar o sistema universitário e de investigação científica nos Estados Unidos. E teve seus efeitos. Tem grandes físicos e outros que desenvolveram todo o programa espacial nuclear dos Estados Unidos através desse conhecimento e prática internacional. E você falou bem que até agora foi um lugar muito atraente para seguir, mas eu conheço várias pessoas que estão agora saindo, ou até norte-americanos que estão procurando emprego fora, porque o ambiente é muito é muito difícil para o estrangeiro entrar, e é muita censura e pressão sobre os acadêmicos universitários, as universidades aqui. Então, eu vi um programa francês que dizia explicitamente: se você não se sente seguro nos Estados Unidos, aqui estamos abraçando, estamos convidando vocês a ter a liberdade acadêmica que precisam para seguir contribuindo com o conhecimento. Eu acho que vai ter várias pessoas, alguns norte-americanos já foram para o Canadá, que está bem mais perto, mas muitos estão investigando as possibilidades. E isso, de alguma maneira, é uma inversão total da forma como os Estados Unidos operaram até agora, né? Pegando esse mesmo ponto e já entrando no nosso papo, hoje o presidente Lula, o Brasil, o professor Aaron, parece que acordou depois das sanções do Trump. As sanções são uma coisa horrorosa, a gente sabe, mas até as sanções, nós vivíamos um mundo, vamos dizer assim, daquele mundo da globalização. A gente achava que tudo ia funcionar numa boa, né, que o sistema de pagamentos ia funcionar, que os satélites que os norte-americanos nos alugavam eram tranquilos, a gente pagava em dia, que os nossos produtos e as nossas relações não iam mudar. A gente meio que viveu um presente da globalização, e quando eu falo presente não é no sentido de gift, mas no sentido de tempo presente, né? Um presente da globalização onde essas coisas pareciam que não iam mudar nunca. Aí Donald Trump fez o tarifácio, e a partir dali o governo do presidente Lula se deu conta que nós temos uma série de pontos onde a nossa soberania está muito ou completamente atacada, né? E a partir daí o presidente Lula iniciou então uma campanha, já tem aí acho que uns 20 dias, buscando que todos os ministérios, todas as pessoas que trabalham no governo pensem ações para diminuir a nossa dependência dos Estados Unidos. Esse mesmo processo, vamos dizer assim, começou a ser trilhado, esse mesmo caminho começou a ser feito pela China lá na década de 70, né, professor? A China, na década de 70, percebeu que tinha uma economia totalmente dependente do sistema estrangeiro, e a partir dali começou uma série de transformações, né? As transformas do Deng Xiaoping, depois as zonas especiais, a entrada na OMC, e por último o Made in China 2025. São todos programas do Estado chinês que foram organizados com o objetivo de desenvolver as capacidades econômicas chinesas e buscar maior soberania. O Brasil nunca conseguiu isso, professor. A verdade é que o Brasil teve lá seus surtos de industrialização, mas nunca conseguiu um processo de convergência tecnológica. E aí eu queria lhe perguntar, por que o Brasil nunca conseguiu fazer algo semelhante ao que a China fez, de manter um crescimento, por exemplo, de 9% por décadas, né? E o que isso nos ensina, o que isso nos mostra sobre o momento em que estamos vivendo, o que nós temos que fazer de diferente a partir de agora, a partir dessa posição que o presidente Lula nos trouxe? Muito interessante a provocação e muito complexo. Então, vou tomar alguns pontos em sequência. Primeiro, sua observação sobre a globalização e o fim dessa globalização que é provocado por Trump. Você tem toda a razão, que a globalização, entre outras características, se caracterizou por a interdependência. Mas o que Trump mostrou que foi algo que, um conceito que muitas pessoas estão trabalhando agora, que é a interdependência armada? Não, weaponized. Weaponized, né? Transformado em arma, né?
transformar, exato. Então, com essa ideia, um ator que ocupa nodos estratégicos numa rede internacional pode tirar esses nodos ou fechar esses nodos e, com isso, pressionar aos demais. Então, se algum ator dentro de um mundo interdependente ocupa nodos centrais e os demais, de alguma maneira, circulam ou ocupam posições dependentes desse nodo central, quando o nodo central fecha ou procura fazer uma arma essa interdependência, tem um poder contra os demais. Então, isso, eu falo isso, mas isso foi sinalizado para o Brasil muito antes que o Trump. Lembramos que Dilma sofreu o grampeamento, né, através da tecnologia norte-americana, dos undersea cables e outras tecnologias. Eles estavam grampeando a Dilma e usando essa informação para prejudicar a Petrobras E para altos ajudar. funcionários da Petrobras também, Exato, diretores, especialmente o pessoal da prospecção e tudo. exato. Então, estava usando isso para beneficiar as companhias norte-americanas. Então, esse tipo de dependência tecnológica, nesse caso de tecnologia dos cables baixo do mar, dava acesso a toda a comunicação do Brasil. Então, isso ajudava os Estados Unidos em algum momento de fazer uma arma a essa dependência. Então, foi sinalizado que esse problema existia da forma que a globalização estava construída, que não era, como diziam alguns liberais, que era raso, digo plano, flat. O mundo não era flat, para nada. Sempre tinha uma hierarquia, um centro e uma periferia, e a periferia dependia muito mais do centro que o centro à periferia. Então, essa hierarquia dava um poder aos centros, aos que controlam os nodos, para fazer uma arma essa dependência. Então, depois, agora estamos vendo que Trump simplesmente desmascara, tira a máscara sobre essa tática na economia internacional, que era algo que a China observou desde antes. E denunciava, né, professor? Sempre Sim. denunciou isso, e às vezes, inclusive, me recordo na questão, e o senhor sabe melhor do que eu, quando o Google, por exemplo, foi proibido de entrar na China, eu me recordo que internacionalmente foi uma gritaria, como se a China estivesse proibindo a liberdade de expressão, e no final ela tinha razão, né? Então, China teve essa estratégia desde antes, e a estratégia visava sempre subir a cadeia de valor, reconhecendo que a fronteira de tecnologia representa renta excedente, acesso ao excedente na economia internacional. Então, se você está produzindo e controlando comércio e produtos que têm a tecnologia avançada, você pode colher do resto do mundo os excedentes que dependem dessa tecnologia. Então, é um tipo de nodo essencial nessa interdependência que dava essa vantagem à China. Para chegar a essa fronteira tecnológica, você tem que ir em passos. Então, a China reconheceu isso antes e por décadas, procurou primeiro entrar nas cadeias de valor global com produtos de baixo valor agregado, não? De manufatura, de baixo valor, simples em termos de tecnologia, mas entrava com isso, convidando as empresas norte-americanas, em particular, a produzir na China e depois exportar para os Estados Unidos, e com isso, China ia oferecer trabalho barato, regulações fáceis, meio ambiente, o gasto do meio ambiente, poluição. Então, China estava sendo o pior da cadeia global de valor para entrar. Uma vez que entra, eles começam a replicar, duplicar, copiar e desenvolver suas próprias tecnologias para subir essa cadeia. Porque subindo essa cadeia de valor e já produzindo produtos de mais complexidade, mais valor agregado, mais tecnologia,
incluída, eles vão chegando até essa fronteira tecnológica, aonde as excedentes e as rentas, e em particular esse controle, esse poder de controle de weaponizar, fazer uma arma à interdependência, existia, que só está no top, na fronteira tecnológica. Então, a China teve essa estratégia, claramente, de entrar e subir as cadeias de valor global, visando sempre capturar excedente para investir e também para ocupar esses nodos essenciais estratégicos numa economia interdependente. Brasil teve momentos e é válido observar que o Brasil agora depende da exportação dos produtos primários, teve um processo de desindustrialização, os processos de industrialização e crescimento rápido que teve o Brasil não foram mantidas, mas, ao mesmo tempo, em alguns setores, o Brasil sim tem uma capacidade procurando essa mesma estratégia. Pegamos o setor aviação. O Embraer é líder no seu setor, com alta tecnologia, capturando excedente e sendo monopolista, quase monopolístico nesse setor, com alta tecnologia, e assim está atuando na fronteira tecnológica na economia internacional, até que outros países dependem das tecnologias brasileiras. Por exemplo, as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil dão certas isenções, um deles são os aviões da Embraer. O Trump liberou os aviões? A Embraer está longe? Então, tem isenção para isso, tem isenção para certos produtos, outros, e são os aviões e partes de aviões que estão dentro da grande lista de isenções, porque ninguém mais produz. E então o Brasil tem o único outro produtor era os canadenses, com Bombardier. Agora o Bombardier é europeu, foi comprado, e Estados Unidos, muitos aviões dos Estados Unidos já eram Embraer, e tem que ir melhorando e comprando as partes da Embraer, os pedaços. Os produtos, os microcomponentes, né? Isso, do Embraer e da rede da Embraer, que não é só a Embraer, são uma rede de provedores e produtores. Então, com essa dependência, os aviões nos Estados Unidos não iam funcionar se cortasse de imediato os produtos brasileiros, não ocupando liderança em setores onde você está produzindo tecnologia avançada e tem certo monopólio nesses setores, dá um poder de negociação para o Brasil. Mas são poucos esses setores. E temos que ver a história do Embraer e como é que o Brasil chegou a ocupar essa posição em aviões que não ocupa em outros setores importantes, como os eletrônicos, como os automóveis, como a mesma tecnologia de informação e comunicação. Então, Embraer é um caso, e aviação é um caso importante para entender que o Brasil também pode, não é que não pode. O Brasil conseguiu e mantém, né? Apesar, mesmo que queriam vender Embraer a um preço... A Airbus tentou comprar, né? Era Boeing, era o norte-americano. A Boeing, exato. Como Airbus comprou o Bombardier, aí Boeing queria comprar o Embraer. Ia comprar 4 bilhões de dólares, que é uma miséria. E o Bolsonaro vendeu, e depois desvendemos. Exato. Desvendemos, e o Boeing também desistiu, porque o Boeing estava com crise de caixa, então não conseguia nem pagar os 4 bilhões. Aí eu acho que só o ano passado que resolveu o caso jurídico a favor da Embraer, dizendo que Boeing desistiu e acusou a Embraer falsamente. Então, mas terminando esse assunto, que Embraer, o setor de aviação, conta a história que o Brasil pode chegar à fronteira tecnológica, e é uma sequência e uma estratégia que não é muito diferente do que China tem feito desde os anos 70 em vários setores, que quer dizer proteger o setor, investir no setor, construir, estabelecer parcerias internacionais para trazer a tecnologia para a sua terra, e começar a aprender
treinar os seus trabalhadores. Por exemplo, o Brasil tem o CTA e o ITA, regulador e centro de educação de engenharia, para produzir pessoas que podem trabalhar nesse setor. Então, com esse trabalho de 50 anos, na verdade, tem 50 anos, Embraer em 69, eu acho, foi criado. Então, foi um processo de aprendizagem por décadas que chega a posicionar o Brasil e Embraer e esse setor para a fronteira tecnológica no Brasil. O senhor fez uma comparação aí, professor. O senhor falou, olha, na aeronáutica a gente consegue hoje estar na ponta desse processo. Nem microcomputadores, por exemplo, né, microeletrônica, não. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta mais clara. Em 85, 86, ainda era governo Sarney, os Estados Unidos abriram uma investigação contra o Brasil, acusando o Brasil de pirataria e tudo mais, e inclusive o Congresso norte-americano ameaçou parar de comprar suco de laranja, ferro brasileiro, se o Brasil não aderisse imediatamente às leis internacionais de proteção do direito de marca e patente, né? E se o Brasil não garantisse aos Estados Unidos efetivamente a compra dos produtos que naquele momento ainda era incipiente. Apple, a Microsoft ainda nem existia, mas a Apple já estava produzindo e ainda era muito pequena essa situação. O Brasil cedeu, porque houve uma pressão muito forte nos Estados Unidos. Nesse caso, eu acho que o fator externo foi mais importante. Mas se a gente olhar em outros sistemas, o Brasil não consegue crescer também por problemas internos, né? A nossa alternância totalmente de governo provoca planos disruptivos. O senhor acha que o Brasil não conseguiu chegar, vamos dizer assim, a mais espaços com alta tecnologia no cenário internacional, mais por fatores internos ou por fatores externos? O que é mais importante aqui? É uma combinação de fatores, e interessante, você mencionou o trabalho sobre Índia e o Brasil, e aqui é uma comparação interessante com a Índia. Nos anos 60, 70 em particular, o Brasil e a Índia fizeram, no Brasil, os militares, na Índia, o governo fez estudos. Quais são os setores essenciais, estratégicos, para o uso militar e a importância econômica. E chegaram a 3: aviação, eletrônico, computadores, e nuclear. O Brasil consegue em aviação e não conseguiu. Bom, nuclear conseguiu, mas ainda está muito atrás e resolveu não produzir armamento nuclear. Índia não conseguiu na aviação. Eles tentaram também, mas não conseguiram. E conseguiram na informática e nuclear, obviamente. Na informática é interessante, porque a Índia apostou nos anos 70 na produção de hardware, de máquinas de computação, computadores, e fracassaram. A companhia indiana estatal, que era para produzir computadores, era um desastre. Não conseguiram a tecnologia, então acabam importando pedaços japoneses, que nos anos 70, 80, Japão estava na ápice, importando pedaços japoneses e montando eles na Índia, para ter uma indústria de computação na Índia. Mas esses computadores montados já não tinham programas, não tinha nenhum software. Então, o que fazem assim os indianos? São eles que começam a desenvolver próprio software para as máquinas que estavam montando. Então, por um azar de não conseguir no hardware, nas máquinas, eles têm a sorte de começar a desenvolver uma indústria de software, onde vemos todas as estratégias de inversão, proteção, treinamento. Em particular, tem toda uma rede de escolas de engenheiros, Indian Institute of Technology, que produz engenheiros de tecnologia que trabalhavam nisso, e nos anos 90 eles surgem como uma potência na venda de esse mesmo, os engenheiros, exato, os engenheiros que podem escrever os programas de software, eles estão mandando esses engenheiros para o Vale Sílico, e eles estão voltando e voltando para a Índia para seguir com o desenvolvimento do setor na Índia. Então, esse processo não sempre
não sempre é exitoso, né? Não sempre foi um sucesso, fracassa no começo, mas com esse fracasso chegam a ser líder em setor de informática por um lado do software. Então, Brasil tenta com o hardware, não nos anos 80, como você fala, mas com a ideologia liberal, neoliberal dos governos Sarney e depois Fernando Henrique, e também a pressão externa, eles abandonam o setor, e esse setor que podia ter crescido com certas estratégias mais pensadas, acaba no Brasil. Só agora, depois dos anos 2010, 2015, que o setor está com muito dinheiro, não há muito dinheiro no setor digital, o Brasil está começando a desenvolver seu próprio setor. E se vemos aonde está desenvolvendo esse setor digital, é através dos aplicativos, o software e toda a economia de informação, mas em setores específicos que agora é até razoável imaginar. No setor de aviação, o Brasil está desenvolvendo essas capacidades, e na agrícola, né? O agritech, a tecnologia de agricultura, está desenvolvendo no Brasil, em parte porque tem muito dinheiro em volta, mas também porque a tecnologia norte-americana, que é líder no setor de agritech, não é necessariamente adequada à produção no Brasil. Então, as companhias brasileiras, que são grandes, as agribusiness, eles estão encontrando a oportunidade de adaptar ou transformar a tecnologia internacional para o uso no Brasil e, com isso, desenvolver o setor no Brasil. Está com uma oportunidade de proteger, de investir, de fazer o que fazia no setor de aviação, nesse setor digital, para o Brasil avançar adaptando as tecnologias internacionais para o contexto brasileiro e também desenvolver as próprias tecnologias indígenas para o desenvolvimento do Brasil. Esse avanço que o senhor coloca ali, nesse setor específico, poderia ser uma das causas dessa ação norte-americana imediata que tem por trás as big techs, professor? Porque realmente essa questão do Bolsonaro, né, dando causa à manifestação do Trump, a gente sabe que não é isso. O Bolsonaro e a família Bolsonaro são uma oportunidade que o Trump tem de atacar o Brasil. O senhor acha que esses ataques são direcionados também por esse desenvolvimento nacional, né, dos territórios brasileiros nessa área de software, especialmente na área de mineração? A gente está vendo a Petrobras também desenvolvendo com muitas empresas ali uma série de softwares necessários ao controle de uma mineração mais digitalizada, a área de agricultura, e o senhor mencionou a área aeroespacial. Seria isso, além, obviamente, de uma tentativa brasileira de soberania que deu causa a esse ataque do Trump, ou não? Ele é errático e ele faz as coisas da sua cabeça? Eu concordo que isso faz uma parte importante, e não só porque são os setores de Big Tech. Isso faz parte, mas é porque as estratégias de acumulação desses setores agora são sumamente imperial. Então, para eles precisam o acesso aos mercados internacionais, o acesso aos dados internacionais, o acesso ao controle de informação nos mercados internacionais, e prever que outros países e outras companhias conseguem esse mesmo acesso. Então, é uma velha ideia imperial, que o império conquista um território e não permite que os outros impérios entrem na sua colônia. Então, essa lógica é a lógica de Amazon, e a lógica de Google, e a lógica de Facebook, porque se eles estão capturando os dados, informações, os recursos, insumos minerais do Brasil, não permitindo a uma companhia europeia, ou pior, para eles, uma companhia chinesa, a acessar esses mesmos dados minerais e mercados brasileiros. Então, eles estão estabelecendo o seu monopólio, que dá, ao final, esse poder de interdependência feita arma. Não? Que esse monopólio
faz que o Brasil agora não pode optar para outro sistema de informação, outro sistema de computação, outro sistema de comunicação. Então, uma vez que você fecha o seu acesso a diferentes mercados, você obstrui outros atores para um tempo estendido. Então, essa lógica faz que o setor digital é diferente do que nós entendemos do mundo globalizado interdependente, aonde existia a possibilidade de sempre ter outro provedor, sempre ter outro fornecedor. Troca daqui e pega de lá. O sistema digital não, né? Exatamente. Então, a ideia, a estratégia desses sistemas digitais é exatamente isso, é fechar com paredes. Então, o instrumento de sanções e de tarifa, isso é chave e adequado e complementar essa ideia de fechar paredes, estabelecer paredes. Não, o que Trump está fazendo, e Biden seguia com isso. Trump introduzia isso no primeiro mandato, mas não foi tão explícito. Agora, e Biden seguiu, e agora é completamente explícito, onde ele está dizendo que ele quer construir um mundo onde os Estados Unidos está no centro, o resto do mundo que participa com os Estados Unidos constrói uma parede aonde China não entra. E que China pode ter seu mundo do outro lado. Pode ser China, alguns países do centro da Ásia, alguns outros países que não participam no sistema dos Estados Unidos, mas o resto vai ser atrás de uma grande parede, mantida com tarifas, sanções, com proteções, e excluir todos esses outros atores para atrás do muro, fazer que os Estados Unidos tenham sempre uma hierarquia contra os restos dos países e produtores. E ele quer cobrar ao resto do mundo de participar no novo mercado central, americano. No nodo central, e não só o mercado, é tecnologia, né? Participar no sistema de comunicação, participar nas aplicações e plataformas norte-americanas, você tem que pagar o permisso e obedecer a regra que vai excluir os demais. É tipo uma máfia, o sistema de máfia, né? Que cobra ao empresário pequeno, local, ou o residente de um bairro, para proteger eles dos que moram no deles outro mesmos. E às vezes é deles mesmos. Sempre com a ameaça, se não paga, aí a ameaça são nós. Sabe que as pessoas não sabem, professor Aaron, mas o Brasil, abertamente, toda vez, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todos eles têm tido uma fala muito aberta aos Estados Unidos, sempre dizendo, não, nós estamos negociando, nós estamos abertos. O ministro Fernando Haddad disse agora, semana passada, se depender da gente, o tarifaço acaba amanhã. Quer dizer, estamos negociando. Mas, por baixo dessa discussão, o Brasil assinou 36 ou 38 memorandos com a China nos últimos meses, e que vão desde energia até troca de tecnologia e inteligência artificial, planos específicos para desenvolvimento de tecnologia agrícola, passando por auxílio no PAC, ou seja, infraestrutura brasileira. São 38 memorandos de entendimento. A mesma coisa, claro que não do mesmo tamanho, mas também assinamos uma série de memorandos com Rússia, também assinamos uma série de memorandos com a Índia, e, de alguma maneira, esse caminho, né, de pela frente falar diplomaticamente com Trump, mas por trás entender que a ameaça da soberania é muito forte e, portanto, nós temos que nos fazer diferente do que fizemos até agora, parece que é a resposta chave do governo. Como é que o senhor avalia essas iniciativas atuais, desde a cooperação com inteligência artificial e energia, até, por exemplo, os sistemas de pagamento alternativos ao dólar, né? Os swaps que foram feitas em moeda estrangeira? Será que isso tudo pode ajudar a fazer esse catching up? Pode ajudar a gente a fazer um caminho de desenvolvimento soberano, mais ou menos como a China fez ali nos anos 80? Eu acho que é muito importante que isso está passando. Indica
o entendimento do governo brasileiro e os governos indianos, russos e chinos e outros, que essa oferta de Trump, essa estratégia de Trump está completamente desigual e excluyente, e viola a soberania dos países. Então, optar ou pensar em construir outro tipo de mundo, um mundo mais equitativo, mais respeituoso à soberania dos outros, isso é o que estão sinalizando com esses acordos. São muito importantes por causa disso, e podem, como passou com os BRICS, pode depois abrir para outros países que também querem um mundo mais equitativo. Então, essa ideia, o BRICS Plus, que já está abraçando mais, recebendo mais países, igual pode passar com esse tipo de acordo entre os países que você mencionou. Ao mesmo tempo, se vemos os montos que estamos falando, fica difícil ainda. Ao final das contas, a capacidade de capturar e de utilizar o excedente no mundo queda muito vantajoso para os Estados Unidos. Quero dizer que, se vemos quanto os Estados Unidos está investindo em centros de computação, por exemplo, está falando que nos próximos 5 anos vai investir quase $1 trilhão, $1 trilhão norte-americanos. Nossa. Dentro do território norte-americano? Dentro? Exato. Então, a estratégia dos Estados Unidos inclui alguns fora dos Estados Unidos, mas a maioria estão dentro do território dos Estados Unidos, e vai ser $1 trilhão de investimento. China está falando de 90 bilhões, quase 100 bilhões, um décimo da quantidade que Estados Unidos está investindo vai ser a inversão da China, que é significante. E China já demonstrou que com menos inversão pode conseguir, por exemplo, a inteligência artificial, o ChatGPT, o DeepSeek, bastante comparada, não? Então, com essa capacidade, eles podem até competir em certas áreas. Mas Estados Unidos está apostando que a quantidade de capital que eles têm para investir vai inundar ao mercado e fazer que outros países nem entram no setor. Brasil, respondendo a essa situação, comprometeu a investir 4 bilhões. Então, os números são realmente diferentes, e é importante que o Brasil inverte. Você precisa, igual que qualquer outro país, e o Brasil já tem mais que os outros países da América Latina, mas precisa dos próprios centros de computação. Mas, ao mesmo tempo, é impossível, é muito difícil imaginar que vai chegar a competir ao nível de capital. Isso é uma observação. Ao mesmo tempo, tem a verdade. Essas inversões norte-americanas de $1 trilhão, e até agora vários centos de bilhões de dólares nos centros de computação, de dados, não tem rendido. Não tem rendido. Para render o valor que paga toda essa inversão, teria que aumentar a produtividade como 20, 30, 50 vezes. Mas essas inversões não estão aumentando a produtividade. Eu não sei, mas eu estou brincando com a inteligência artificial e não encontrando muito aumento na minha produtividade, né? E está reemplaçando trabalhos básicos, mas não sofisticados quando falamos na inteligência artificial. Então, aumento da produtividade não justifica a quantidade de investimento que estamos vendo nos Estados Unidos. O que quer dizer? Por um lado, é óbvio a estratégia, é inundar o setor para ameaçar ou assustar os demais países e demais setores não entrar. Não entra porque não pode competir. Mas, ao mesmo tempo, um grande risco, porque, em algum momento, o mercado vai reconhecer que esse investimento não tem retorno. Não tem retorno, é uma grande borbulha e algo tem que estourar até que o sistema produtivo realmente relaciona de novo com o sistema financeiro. E essa realidade tem várias dimensões, né? Então, não é uma resposta
simples observar essa estratégia frente a o que está passando nos Estados Unidos e o que está passando entre os BRICS. Saiu agora um relatório do MIT, né, professor Aaron, mostrando exatamente isso, que 95% dos valores investidos em inteligência artificial não dão retorno para as empresas. E isso é uma coisa que impressiona, né? Quer dizer, essa história do mercado, da iniciativa privada, de dizer, não, nós vamos coordenar, nós vamos fazer, agora vamos botar um grande cérebro aqui, que é essa inteligência artificial maravilhosa, parece que não tem funcionado muito. E falando disso, a gente está comparando aqui China, Brasil, Índia, de alguma maneira. O caminho chinês foi sempre um caminho do Estado forte, né, professor? Sempre foi assim, o Estado delimita onde vão ser os investimentos, o quanto da sociedade vai captar os excedentes, e isso tem sido parte dos planos quinquenais que eles têm feito já há algum tempo, né? Nós sabemos que... Bom, essa estratégia de catching up, de buscar esse desenvolvimento tecnológico, ele é dependente dessa relação de Estado, ou seja, países que não conseguem fazer isso que a China está fazendo estão fadados, vai ser impossível para esses países atingir esse processo de desenvolvimento, ou seja, a questão de um controle, de um governo forte é necessário aqui ou não? Nós temos outras estratégias para poder chegar nesse processo, e aí o Brasil até poderia se colocar, porque um dos problemas que nós temos é exatamente isso, né? Nós temos governos muito fugazes, nós não conseguimos fazer estratégias de desenvolvimento de longo prazo, porque sempre vem um governo ou outro e desmonta tudo que o anterior fez. Então, toda a evidência que eu conheço indica que os países que estão desenvolvendo tarde precisam de o ator e a capacidade do Estado para intervir para estruturar os mercados e assegurar que realmente tem esse processo de entrar na produção, exportar, competir internacionalmente e subir a cadeia de valor de produtos. E eu falo isso reconhecendo que o país que mais promove o modelo liberal ou neoliberal, onde o Estado tem um papel mínimo, os Estados Unidos, que promove essa visão, é um país onde o Estado teve um forte papel na promoção do seu desenvolvimento desde o começo da industrialização. A industrialização nos Estados Unidos dependia de um Estado que invertia primeiro que tudo em conseguir terra, em promover a produção industrial, em promover a produção de ferrocarris, não, infraestrutura nacional. Ferroviária, né? Sim. Então, todo o processo de industrialização nos Estados Unidos, que era um país desenvolvendo tarde, comparado com Inglaterra, França, etc. Dependeu do Estado. Dependeu do Estado, das práticas do Estado, proteção, inversão, treinamento, capacitação do setor dos trabalhadores. Então, tudo isso dependia do Estado. E se vemos depois outros países que desenvolvem tarde, os países da Ásia do Este, Coreia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, eles tinham um Estado forte que intervia, estruturava os mercados para entrar na produção ao nível mais baixo e subir até produtos mais complexos, até chegar aonde podiam competir internacionalmente as fronteiras tecnológicas. Então, essa receita é velha. Então, se o Brasil pode ou outros países podem, sim, precisam. Não é se podem ou não, precisam fazer e podem. Outros países têm feito e China fez nessas últimas décadas. A forma que o Estado demonstra capacidade muda com o tempo. Então, o Estado forte e capacitado, você e eu estamos usando a palavra forte. É um Estado que pode disciplinar o mercado, disciplinar o capital nacional e fazer que esse capital inverte nos setores estratégicos que dão
possibilidade de subir a cadeia. Então, não é que é forte contra a cidadania, os Sim, direitos não é um Estado antidemocrático, é um Estado que controla os necessariamente. mercados. Pode ser antidemocrático como é a China, mas a força não é isso. A força é que tem essa capacidade de disciplinar o capital e fazer que o mercado funcionasse para o desenvolvimento nacional. Então, essa capacidade é diferente dependendo do tempo. O Estado, com capacidade nas épocas da industrialização velha, nos anos 1880, quando os Estados Unidos estava surgindo, esse Estado são diferentes capacidades que o Estado precisa agora no mundo digital. Então, sempre são perguntas de capacidade do Estado, sempre são perguntas de disciplinar o capital, sempre é pergunta de utilizar essas capacidades para subir a cadeia até a fronteira tecnológica, mas qual é a fronteira tecnológica muda com o tempo, obviamente. Que entrar na competência digital é outro assunto que a competência industrial velha. Nós estamos nos nossos últimos 5 minutos, professor, e já batemos o recorde aqui do programa, quase 1.500 pessoas nos assistindo aqui no domingo, nesse horário. É impressionante, muitos elogios aqui ao seu português. Para quem não sabe, o professor Aaron fala português fluente, espanhol fluente, inglês fluente, e a última vez que eu conversei com ele estava aprendendo indiano, estava aprendendo a língua indiana também. Não duvido que já não esteja fluente por agora também. Então, eu vou lhe fazer uma última pergunta, porque assim, a China, o senhor mesmo colocou isso no início da conversa, né? A China, lá nos anos 70 e 80, ofereceu para o mundo trabalho a custo baixo, ofereceu para o mundo um processo de industrialização sem custos de proteção da natureza, por isso a China, inclusive, algumas das suas áreas se tornaram tremendamente poluídas, isso foi parte do acordo que a China fez, né? Entregou uma saída e entrada de riqueza, de dinheiro dentro da China, sem muita discussão, então as pessoas investiam, tiravam lucro, levavam para suas casas, o próprio Brasil se beneficiou disso, região de Novo Hamburgo, por exemplo, São Leopoldo, durante muito tempo viveu uma riqueza imensa a partir da indústria do calçado. Esses foram os acordos que a China fez para obter tecnologia. O acordo era, você vem para cá, explora, por 10 anos nós respeitamos a propriedade intelectual, patentes e marcas e tal, depois de 10 anos isso é tecnologia chinesa. Ok. O Brasil agora desenhou, ainda não está no papel, mas está quase desenhado, uma proposta diferente para o mundo. Por exemplo, nessa política de data centers, um dos pilares é o Brasil oferecer a sua matriz de energia limpa, né? Porque o Brasil tem uma matriz de energia, especialmente energia vinda dos rios, que é bastante mais limpa do que dos outros países. Nós oferecemos essa matriz, o presidente Lula tem trabalhado muito com alternativas de energia sustentável, como, por exemplo, o hidrogênio verde, algumas alternativas de energia solar, energia elétrica. É suficiente essa proposta brasileira, professor? Ou nós vamos ter que, de alguma maneira, colocar alguma outra coisa nessa balança? Talvez a questão das terras raras brasileiras, porque eu não vejo como a gente pode, no Brasil, precarizar mais o trabalho. A China fez isso lá atrás, eu acho que isso não dá para fazer no Brasil. Então, o que mais a gente pode botar nesse acordo para convencer a investirem no Brasil nesses processos, né? É uma pergunta complexa e que eu não acho que nenhum país deve seguir essa estratégia China de vender seu meio ambiente e trabalho quase escravo como forma de atrair capital. Isso é ceder demais ao capital no geral e o capital externo. E o Brasil tem algo que minha bateria vai acabar e isso eu estava vendo, mas esperamos que dure até o final. Aguenta, mais 2 minutinhos, aguenta. Isso, aguenta 6 aqui, indica. Então, tá ótimo. O Brasil tem algo que eu acho que é interessante para oferecer. O que o Brasil oferece é um contrato social. Esse contrato social é
fraco e ameaçado por a extrema-direita no Brasil. E parece que não deu os 8 minutos ou os 10 minutos. Parece que caiu antes. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se o professor Aaron volta. É uma pena, às vezes vai acontecendo. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Porque, na realidade, a gente percebeu isso de forma mais ou menos clara no plano de data centers. Não que eu concorde... Opa, não, é aqui, errei de novo, onde é que eu estou? Aqui, agora aqui e agora aqui. Não que eu concorde, né, de que o plano de data centers é a melhor coisa do mundo, porque, na realidade, não é. Mas um dos pilares é esse, o Brasil ofereceu uma parte desses investimentos a partir do nosso parque de energia limpa, mas já há uma série de discussões, uma série de empresas estão entrando na justiça dizendo que é um tratamento ilegal, que as empresas que trabalham com energia limpa estão recebendo benefícios e que isso não seria uma matriz sustentável ao longo do tempo, que a quantidade de data centers que a quantidade de energia que os data centers utilizam é muito grande e que as fontes brasileiras de energia limpa não seriam capazes de suportar. Então, essa discussão está sendo muito grande, muito forte, mas o Brasil ofereceu, de alguma maneira, isso. Não acho que a gente vai conseguir se inserir nesse processo dessa maneira. O professor Aaron acho que não consegue entrar a tempo, nós já estamos em 1 hora. Eu vou esperar só para ver se ele finaliza com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E a gente vai ter que ficar nessa discussão, né? Porque o modelo chinês... Ah, o professor voltou. Lele, estamos aqui. Voltamos, professor. Opa, adicionar ao palco. Adicionar. Aqui, voltamos. Está conseguindo me ouvir, professor? Tá bom, entrei. Tá, não, vamos só... eu estava só dizendo isso, né? O senhor estava só dizendo que esse contrato social brasileiro não é um contrato forte, mas o senhor ia finalizar dizendo que... Eu não estou ouvindo. Não está me ouvindo. Não, então... não. Então, mas eu vou terminar... Eu vou terminar com o que eu estava dizendo e aí fechamos. Eu não ouço você, mas você parece que está me ouvindo. Então, última coisa que eu ia dizer é que algo interessante que o Brasil vem construindo nas últimas décadas é um contrato social. Esse contrato é visível através do Partido dos Trabalhadores e a luta democrática que foi desde os anos 70, 80 até os anos 90, todo o debate sobre o neoliberalismo produz agora governos da esquerda no Brasil, aonde oferece uma certa dignidade e contrato ao setor popular. Isso inclui os trabalhadores, campesinos, os mais excluídos, mulheres, indígenas, outros grupos que tradicionalmente não foram incluídos na sociedade brasileira, estão sendo incluídos através desse contrato social. Então, se o capital internacional seja consciente dessa possibilidade de uma construção de um desenvolvimento diferente no Brasil, aí isso seria a oferta e o país que pode investir, que não tem que temer o tipo de desintegração social que podemos imaginar no mundo digital pode passar. Então, o Brasil está com essa possibilidade de construir uma sociedade mais
equitativa, mais incluinte, e isso dá certa proteção contra a desintegração que ameaça a digitalização. Então, eu acho que isso, além dos minerais que o Brasil tem, que sempre teve, e além de qualquer incentivo fiscal ou outro que o Brasil pode oferecer, essa ideia que um país que mantém essa integração social, esse contrato social, é algo que pode ser uma grande mostra para o mundo. Muito obrigado, Aaron. Conseguimos lhe ouvir. Eu agradeço, não estou ouvindo nada, mas espero que deu. Grande abraço para a família, para os filhos, para a sua mulher. Obrigado, um abraço, Aaron. Para quem está nos assistindo também, muito obrigado até aqui. A gente se vê na semana que vem com mais um tema específico. Não te esquece de dar o like, não te esquece de se inscrever, não te esquece de seguir o professor Aaron também, para quem quiser contato. Ele é professor na Denver University, você pode chegar lá na universidade, buscar pelo nome dele, vai encontrar, e a partir daí espero que a gente possa ainda fazer outras conversas, vamos convidar outras vezes. Obrigado, Aaron! Um grande abraço para todo mundo, até mais!